Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Você Melhor e a partir de agora vamos juntos falar sobre saúde, bem-estar e dos cuidados que fazem a diferença no seu dia a dia. Eu sou o Gui Moreira, é um prazer ter a sua companhia. Estamos também em tempo real pelas plataformas digitais. Veja agora os destaques do programa de hoje. Vamos saber mais sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Quem explica melhor é a doutora Stephanie Queiroz. Por que algumas pessoas fazem dieta, exercícios, mas não conseguem emagrecer? Entenda o que pode estar acontecendo com o médico clínico geral e nutrólogo Dr. Kaique Ferreira. Na entrevista da médica tricologista, doutora Bruna Floriano, saiba como ocorre e como tratar uma queixa comum entre homens e mulheres, a queda de cabelo. Manchas que se destacam na pele, principalmente no rosto, é o melasma, uma condição que merece atenção, conforme você vai entender com a doutora Vanessa Bastos. Para quem tem autismo, o acesso às terapias pode fazer toda a diferença no desenvolvimento e na qualidade de vida. Quem traz as informações é o advogado Luca Guerra. Todas essas informações você confere agora no Você Melhor na Band Minas. Vamos falar agora sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Quem explica melhor é a doutora Stephanie Queiroz. Acompanhe. Olá, Gui Moreira. Olá para você que está nos acompanhando. Hoje eu queria conversar sobre um assunto que ganhou muito espaço nos últimos anos, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Talvez você já tenha se perguntado, será que eu tenho TDAH? Ou talvez já tenha pensado isso sobre o seu filho, sobre um familiar ou alguém mais próximo. E eu quero começar com um alerta importante. Nem toda dificuldade de atenção significa TDAH. O TDAH ele pode causar sintomas como desatenção, impulsividade, dificuldade de organização, esquecimento, perda de objetos e até dificuldade para concluir tarefas. E esses sintomas trazem grandes impactos nos estudos, no trabalho, no relacionamento e até na autoestima. Mas existe uma informação fundamental. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que ele começa durante o desenvolvimento do cérebro, ainda na infância. Muitas pessoas só recebem o diagnóstico na vida adulta. Quando investigamos com mais cuidado, geralmente encontramos sinais que já mostravam que estava presente lá atrás. Por isso, uma pessoa não desenvolve o TDAH com 30, 40 ou 50 anos. O que pode acontecer é o reconhecimento do diagnóstico tardio. E essa investigação é muito importante, porque diversas outras condições podem causar sintomas semelhantes, como a ansiedade, a depressão, o burnout, a privação de sono, o excesso de estresse, alterações na tireoide, mudanças hormonais, deficiências de nutrientes minerais, entre outras condições clínicas. Por isso, é preciso um cuidado com o autodiagnóstico. Se identificar com alguns sintomas vistos na internet, não significa necessariamente que você tem o transtorno. No consultório, eu procuro entender quais são esses sintomas, quando começaram, como eles interferem na sua vida e se ele realmente estava presente desde a infância. Além disso, quando necessário, também investigamos fatores que podem estar contribuindo para essas dificuldades, incluindo alteração hormonal, metabólica, nutricional e outras condições que afetam o funcionamento cerebral. Quando o diagnóstico do TDAH é confirmado, existem tratamentos eficazes e eles podem envolver psicoterapia, estratégias comportamentais e medicamentos que sempre serão prescritos de forma individualizada. O objetivo não é mudar quem aquela pessoa é ajudar cada paciente a desenvolver seu potencial com mais organização, mais foco e mais qualidade de vida. Se você identificou com esses sintomas, procure uma avaliação adequada, porque entender o que está acontecendo é o primeiro passo para encontrar o tratamento certo. Até o nosso próximo encontro. Por que algumas pessoas fazem dieta e exercícios, mas não conseguem emagrecer? Entenda agora o que pode estar acontecendo com o médico clínico geral e nutrólogo Dr. Kaique Ferreira. Olá, Gui Moreira, e olá para você que me acompanha aqui. Hoje vamos falar sobre uma queixa muito comum no consultório. Eu faço dieta, faço exercícios, mas não consigo emagrecer. E de fato, o emagrecimento não depende apenas de força de vontade. Existem diversos fatores que podem dificultar esse processo. Um deles é a resistência à insulina. A insulina é um hormônio que ajuda a colocar a glicose dentro das nossas células, para ser utilizada como energia. Quando o organismo passa a responder menos a esse hormônio,
pode haver alterações no controle da fome, da glicose e do nosso metabolismo. Outro ponto importante são as alterações hormonais. A tireoide, por exemplo, produz hormônios que participam do controle do metabolismo. No hipotireoidismo, esses hormônios estão reduzidos e o paciente pode apresentar cansaço, pele ressecada, intolerância ao frio e também ganho ou dificuldade para perder peso. Além disso, o sono inadequado, estresse, medicamentos, composição da dieta e até a quantidade de massa muscular podem influenciar o resultado. Por isso, se você está fazendo dieta e exercícios e mesmo assim não consegue emagrecer, talvez seja a hora de investigar o que está por trás dessa dificuldade. O importante é entender que cada organismo tem uma história e precisa de uma estratégia individualizada. Emagrecer não é apenas comer menos e se exercitar mais, é entender como o seu organismo está funcionando. Por hoje o nosso encontro termina aqui, nos vemos no próximo programa, até lá! Na entrevista da médica tricologista, a doutora Bruna Floriano, saiba como ocorre e como tratar uma queixa comum entre homens e mulheres, a queda de cabelo. Confira. Os fatores podem ser vários ou um desses vários. Queda de cabelo pode ser hormonal, pode ser hereditária e também de pós-cirúrgico. Assunto para a doutora Bruna Floriano, que é médica tricologista. Doutora, é uma questão multifatorial. Isso mesmo. Conta pra gente esses fatores. Bem-vinda. Obrigada. Pois é, a gente tem assim vários fatores que contribuem para a queda capilar, hormonal, às vezes ele pós-parto, pós-cirúrgico, né? Algum estresse, febre alta. Então hoje a gente conta aí realmente que tem muitos fatores que contribuem para essa queda. E podem ser vários fatores ou um desses. Isso mesmo. Às vezes uma pessoa só tem mais de um fator que tem a causa da queda capilar. Então, por exemplo, o paciente chega ali com aquela causa e a gente vê que é um pós-parto, né? Um estresse e até mesmo um fator androgenético que é causado. Então, aí temos ali a queda capilar por mais de um fator. Que é também hereditária, pode ser? Pode ser genético, né? Inclusive, que é a que mais comum que a gente vê, que é a alopecia androgenética, tanto feminina quanto masculino, que é o que a gente mais vê hoje. Você falou da alopecia androgenética e um dos principais sintomas é aquele afinamento. Como saber, doutora, se é um momento de procurar um médico, se essa queda de cabelo ela é normal, a gente vê os fios na mão, Sim. Qual é o alarme? Todo mundo tem queda de cabelo, é normal a gente perder cabelo todos os dias por causa do ciclo capilar mesmo. Então ele vai nascer e ele vai cair. O normal é a gente perceber, né, na nossa mão ali no chão, de 50 a 100 fios. Mas isso é muito difícil, a gente contar. Então, mais importante do que contar os fios é a gente reparar ali aquela linha média, se ela tá afastando, se o cabelo tá ficando mais ralo, se a parte frontal aqui tá ficando mais distante, ou seja, uma testa maior. Então, esses são alguns fatores que a gente consegue reparar. Então, acho que é mais fácil do que a gente contar. Mas assim, no costume a gente vê mesmo aquele tanto de fio, então de 50 a 100 é uma quantidade ideal que a gente perde por dia. Hoje tem muito tratamento. Quais são os tratamentos considerados eficientes hoje em dia? Hoje a gente tem LED terapia, tem o que a gente fala que é microinfusão, né, de medicação na pele, que dá muito resultado. Que é agulhinhas. Que é agulhinha, isso, MMP, mesoterapia. A gente pede para tomar cuidado com as questões, às vezes assim, o paciente investe muito em shampoo, anti-queda, às vezes em vitaminas e sem dosar, né, a fazer os exames laboratoriais diários. Então isso daí é importante a gente ficar atento. Quando procurar um médico? Quando a gente vê que tá qualquer um desses fatores, afinamento do cabelo, uma queda excessiva, procurar imediatamente, porque alguns casos a gente tem uma perda permanente dos folículos. Então tem alguns que a gente não consegue ali recuperar. Então quanto mais cedo tratar, melhor é. Prevenção, então, Primeiro é lugar. O segredo. Isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Manchas que se destacam na pele, principalmente no rosto, é o melasma, uma condição que merece atenção, conforme você vai ver agora com a doutora Vanessa Bastos. Aqui no estúdio, Vanessa Bastos, biomédica esteta, especialista em saúde integrativa. Muito bem-vinda.
Vamos começar falando de um tratamento que muita gente não sabe que é importante, que é o de dentro para fora. Muito obrigada, Luciana, pelo convite. Estou muito feliz, um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, o melasma é necessário, Luciana, entender que o tratamento ele tem que ser de dentro para fora. Qualquer disfunção lá dentro do nosso organismo vai fazer ativar ainda mais o melasma aqui do lado de fora. São vários fatores que ajudam na prevenção. Quais são eles? Sim, inclusive, além do tratamento de dentro para fora, é necessário evitar o máximo o sol, porque qualquer fonte de calor vai fazer com que as manchas agravem ainda mais. Além do sol, nós temos vários outros fatores que vai fazer agravar o melasma, como na gravidez, problemas hormonais, um intestino que não funciona bem, um fígado inflamado, que tem toxinas, uma péssima alimentação. Isso tudo vai fazer com que o melasma ative ainda mais. E um fator muito importante, Luciana, que muita gente talvez não leve em consideração, a desparasitação dos vermes. Se esse paciente tem vermes em excesso, que todas nós temos, então isso vai gerar um estresse muito grande dentro do organismo, fazendo com que o melasma ative mais. E quem está beneficiando de todos esses nutrientes e dessa boa suplementação que é tratada de dentro para fora? Os vermes. Você desenvolveu um método, um tratamento, queria que você explicasse pra gente como funciona e como os pacientes podem ter acesso. Sim, após estudar muito, buscar muito, fazer N especialidades, eu cheguei à minha própria técnica que eu mesma elaborei, as minhas fórmulas eu mesma é quem crio, então é um tratamento integrativo que vai te tratar em um todo e que com apenas 21 dias, seguindo à risca toda a nossa orientação, você já terá resultados maravilhosos. O paciente pode ficar ali direitinho com o tratamento e ter ali a chance de controlar o melasma? Com toda certeza. Luciana, qual que hoje é o problema maior de muitas mulheres frustradas e querer parar o tratamento no meio do caminho? Porque são muitas promessas, são tratamentos que cobram um valor muito alto e nem todo mundo tem essa condição de pagar e muitas mulheres não conseguem prosseguir com o tratamento. Então, Luciana, no nosso tratamento nós não prometemos a cura, porque infelizmente ainda ele diz ser sem cura, né? Eu falo que se não fosse os agravantes ao nosso redor, eu acredito na cura do melasma. Mas com tantas coisas agravantes, como vamos conseguir controlá-lo? Mas prometemos sim um tratamento com total suporte, acompanhamento e se seguir todas as nossas instruções, resultados maravilhosos e incríveis com 21 dias. Então, ele requer sim, uma disciplina, um acompanhamento, uma rotina do dia a dia. Pele bonita é pele cuidada. Isso mesmo, o paciente tem que ter paciência, entender que, como Vanessa disse, não tem cura, mas há controle. Com certeza. Eu agradeço muito a participação aqui no Você Melhor. Imagina, Luciana, foi um prazer. Para quem tem autismo, o acesso às terapias pode fazer toda a diferença no desenvolvimento e na qualidade de vida. Vamos entender mais com o advogado Luca Guerra. Olá, Gui Moreira. Um grande abraço para você e para todas as famílias que estão nos assistindo. Nos últimos meses, algumas famílias ficaram preocupadas com algumas notícias dizendo que pessoas com autismo nível 1 teriam perdido certos direitos. Mas é importante separar a informação da desinformação. A legislação brasileira continua reconhecendo a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência para fins legais, independente do nível de suporte. Ou seja, não teve mudança na lei retirando o direito das pessoas com TEA nível 1. O que aconteceu foi um aumento nas discussões sobre a concessão de alguns benefícios que podem exigir uma avaliação individual das limitações e necessidades de cada pessoa. Isso não significa que o diagnóstico de autismo nível 1 deixou de ser protegido pela legislação. Ao mesmo tempo, tivemos alguns avanços muito importantes. Novas leis reforçaram a política nacional voltada a pessoas com autismo, ampliando, por exemplo, a atenção a diagnósticos em adultos e idosos e reconhecendo a importância da terapia nutricional como parte do cuidado. E os planos de saúde são obrigados a cobrir essas terapias? Sim. Ponto. Mas os tipos de terapia e a continuidade do tratamento precisam ser definidos por uma equipe técnica com base na necessidade daquele paciente. Se tem uma palavra que define o transtorno do espectro autista, é individualidade. Cada pessoa dentro do espectro tem suas necessidades, seus ritmos e objetivos completamente diferentes. E o tratamento precisa respeitar exatamente isso. As terapias como ABA, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional são fundamentais para o desenvolvimento, a comunicação e a autonomia de cada criança e adulto autista. E é justamente por isso que os direitos nessa área geram tantas
muitas dúvidas nas famílias e por isso devemos ficar atentos com as desinformações. Muito obrigado pela companhia, até o nosso próximo encontro. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o estado. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana na tela da Band. Até lá!